Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, e nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, ginecologista Dr. Alexandre Guilherme Rossi. Doutor Alexandre, prazer tê-lo aqui. Muito prazer, obrigado pelo convite. Espero contribuir um pouco com o seu público, enfim, nessa mesa de alto nível aqui. Obrigado. Também conosco a pediatra a doutora Márcia Lika Yamamura. Prazer tê-la aqui, doutora Márcia. Prazer, agradeço o convite. A senhora é especialista em infectologia pediátrica. Infectologia pediátrica e acupuntura também. Essa é a segunda parte que eu ia perguntar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Na verdade, tudo, né? Porque a acupuntura, né? A medicina tradicional chinesa, em grande parte, ela é preventiva, né? E o pediatra também, né? Também está conosco a escritora Mayra Abondanza. Boa tarde, aqui, tudo Mayra. Bom? Obrigada pelo convite também. Eu consegui pronunciar corretamente? Conseguiu. Você é autora do livro Deixa Eu. Deixa Eu. Deixa Eu. Coloquei do jeito que as crianças falam. Então, todas as receitas também, elas estão com um português diferente. O aplicativo Lanchinho Legal. Isso. Depois você explica direitinho para a gente. Também conosco o urologista Dr. Luiz Renato Montes Guidoni. Dr. Luiz Renato, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite e eu espero trazer muitas informações boas para os seus telespectadores. Eu sou obrigado a confessar minha ignorância, porque o senhor é membro da Sociedade Mundial de Endurologia, é isso? Na verdade, existem várias sociedades para... Hoje, a medicina está muito subdividida, então dentro da urologia existe uma área que mexe mais com as cirurgias minimamente invasivas, que vão incluir, nesse caso, tanto as cirurgias de cálculo, por minimamente invasiva, como as cirurgias de câncer por robô. Então, existe uma sociedade específica para esse tipo de patologia e esse tipo de tratamento. Por isso é endurologia. Por favor, eu estou aproveitando para que o senhor pronuncie aqui para a gente. Doutora Márcia, hoje é Dia Mundial da Amamentação? Isso mesmo. Agora a pergunta que todo mundo faz, porque diz que no brasileiro não existe a amamentação, né? As mães, na maioria das vezes, se recusam a amamentar. É correto isso ou é de acordo com o momento? Eu acho que varia muito. A questão do aleitamento materno, infelizmente, ele sofre o modismo, né? Antigamente, né, há uns 20, 25 anos atrás, ou mesmo 30, era mais chique você dar a mamadeira, ofertar a mamadeira para o teu filho com as devidas fórmulas, né? Do que você dar o leite do peito, né? Então, isso também tem muito a ver com o marketing das fórmulas e etc. E, sem dúvida nenhuma, né, o aleitamento materno, ele é muito melhor, tanto para a mãe quanto para o bebê, e principalmente para o recém-nascido, né, do que qualquer fórmula que a gente, porventura, venha a lançar mão, né. A própria a mamadeira, né, ela veio para, na verdade, estimular o recém-nascido que tem a dificuldade da pega, da amamentação, né, e na impossibilidade da mãe realmente de dar. Então, lembrando que, assim, o processo de amamentação, ele deve iniciar antes até do nascimento do bebê, né, no sentido de preparar a mama, né, de preparar essa gestante, de explicar para ela tudo que vai acontecer, tudo que pode dar errado e tudo que vai dar certo, né, porque não é uma tarefa fácil você alimentar um recém-nascido de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, sem horário nenhum, na verdade, né, no primeiro mês de vida, até o segundo, eles têm horários totalmente aleatórios e a gente precisa conhecer este bebê. Né, eu, como pediatra, é o que eu falo para a mãe, né, nós vamos conhecer este bebê que está vindo e nós vamos nos adaptar ao ritmo dele, e não ao contrário. Tá? Mayra, eu posso pedir teu
teu auxílio? Eu ia até fazer uma pergunta, né? Eu tenho 4 filhos e estou esperando o 5º. Parabéns. Obrigada. E tem uma dúvida que eu sempre tive, porque... Não acredito. Você tem dúvida na 5ª? Não, eu tenho. Mas assim, é uma dúvida geral, assim, da sociedade. Eu sempre me pergunto se as pessoas não conseguem amamentar ou se elas não insistem. Sim. Porque eu amamentei, mas assim, eu escuto muita gente, eu não tenho leite. E eu queria saber se é verdade, se alguém pode mesmo vir sem leite, ou se é só falhas de comunicação, não insistir. Existem as duas situações, né? Então vamos lá. Existe a mulher que realmente ela está predisposta a não amamentar. Né? E aí existem, inclusive, fatores emocionais que participam disso, né? Então, a mulher que não foi amamentada quando ela era bebê, ela não tem muito esse registro de memória de poder amamentar, né? Segundo, tem uma coisa cultural aí, cultural familiar, né? De, olha, na minha família ninguém consegue amamentar, então a gente cria uma crença que acaba limitando, né? Existem realmente algumas mulheres que elas têm menos ductos, menos glândulas, né? Mamárias e, portanto, produziria, em teoria, menos leite. Mas a gente sabe que quanto maior o estímulo, ou seja, quanto mais o bebê mama, mais a gente vai produzir o leite. Então, por isso que eu falo da questão do preparo, né? Estar com esta mãe, né, antes conversando, né? Porque ninguém fala sobre a amamentação, como que vai ser. Só fala, você tem que dar o leite do peito e pronto, acabou. E não é bem assim, né? Essa adaptação, principalmente no primeiro bebê, né? Ela pode ser muito boa ou catastrófica, né? Então, existe a questão da insistência. E quem insiste na maternidade são as enfermeiras, né? E quem vai insistir, vai ser aliado da mãe, depois é o pediatra. Então, o pediatra também tem que ser aquele parceiro da mãe. A mãe chora, o pediatra tem que chorar junto. Na questão do amamento. A mãe não dorme, o pediatra também não tem que dormir junto, né? Ou seja, assessorando realmente e insistir. Tá, até que isso possa acontecer. Mayra, eu não estou excluindo o doutor Alexandre e o doutor Luiz Renato, os senhores sabem bastante, né? Mas aqui no final do texto que foi passado, diz que a maioria das mães tem uma série de dúvidas sobre como e até quando amamentar. Você teve dúvidas em algum momento com eu acho 4 bebês e um 5º a caminho? Na verdade, a gente sabe que até 6 meses é muito importante para a criança, né? Esse aleitamento materno. E aí, depois disso, eu acho que é mais uma questão emocional. Claro que é de saúde também, mas ela acaba sendo mais emocional, porque a criança já começa a comer, as mães já voltam para trabalhar. Então, aí eu acho que depois dos 6 meses é uma coisa que é mais leve, assim, mais livre. Cada um faz de acordo com o que pode. Então, hoje se estabeleceu, né, que pelo menos o ideal, pelo menos é manter até o 6º mês. Só que eu costumo falar que a gente precisa fazer uma pediatria e uma medicina, eu acho que os doutores devem estar de acordo comigo, uma medicina personalizada e, portanto, uma pediatria personalizada, né? Então, mais ou menos ao redor dos 6 meses, o que acontece? A mulher volta a trabalhar. Tá? Ou ela está se preparando para. E, com isso, a gente começa a introduzir a alimentação. Agora, eu como pediatra e com os conhecimentos, né, da acupuntura, eu falaria assim, que a gente precisa deixar na livre demanda do bebê ainda, né, mesmo que ele tenha 6 meses, será que ele está preparado ainda para receber outros alimentos, né, do que não só leite materno? Então, cada bebê vai dizer para a gente, estou preparado. Tem bebês que a gente acaba forçando, dando suco, dando papinha, né? Esse bebê não fica bem, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de cautela, de carinho e não ter tanta pressa. Em relação a até quando amamentar, a gente tem que levar em consideração, né, o quanto a mãe realmente ela retorna para o trabalho, ela precisa, né, também, mas eu tenho a linha, né, de manter o aleitamento materno até quando a criança precisar. Enquanto ela estiver pedindo, ela está precisando. Doutor Alexandre, o senhor é ginecologista. O senhor pode me auxiliar nesse assunto? Então, enfim, eu faço obstetrícia também, né? E é interessante porque as mães, elas normalmente têm um temor de não conseguir amamentar. Mas eu acho que um temor maior até é quando elas eventualmente começam a amamentar, tem que dar algum complemento de leite não materno ou interromper por algum motivo, e elas falam, uma vez que interrompeu, não se consegue voltar nesse sentido. E o que me parece que não é verdade, né? Não.
Então, não sei se a doutora Márcia pode orientar um pouquinho também nesse sentido. Sim, eu acho que são diversas situações, né? Mas a gente sempre insiste. Né? A gente deve insistir no aleitamento materno. Há situações realmente em que esse bebê, às vezes por uma mastite da mãe, ou porque a mãe está tomando alguma medicação e que não pode amamentar, etc. Às vezes realmente ele acaba... mas, gente, mamar a mamadeira, né? Receber o leite da mamadeira é muito mais fácil do que ficar lá, né, succionando, né, o peito, né? Ou seja, para o bebê é mais confortável. Então, a gente só não pode deixá-lo acostumar com isso, né? Agora, vale a pena insistir. E não é porque ficou 1 dia, 2 ou 3 dias sem receber sem ter o aleitamento materno que esse bebê vai decidir. Nós temos o nosso corpo é muito sábio. Ele sempre vai procurar o que for o mais natural para a gente, né? Então, acho que nesse sentido, converse com o pediatra, fale com o pediatra, porque vale a pena insistir, né? E também acho que a mãe pode continuar tirando leite, mesmo que ela não possa, né? Sim, para estimular a produção, sem dúvida. Mayra, sempre parto normal? Sim. Por sorte, tive os 4 partos normais, até porque acho que 5 cesáreas eu não ia nem poder ter. Doutor Alexandre, aqui eu tenho cesariana menos invasiva? Isso é possível? Sim. Bom, estou aqui esclarecendo minhas dúvidas. Bom, na verdade, eu não vou entrar na questão de parto normal ou cesárea, né? Não. E o parto normal, enfim, eu acho que sempre que possível é extremamente vantajoso, né? 5 partos normais, poderia ter 5 cesáreas. Claro que não é a melhor coisa do mundo, mas enfim. É a melhor indicação. Mas poderia, eventualmente, né? A cesárea minimamente invasiva, isto é, quando existe uma indicação de cesárea, existe uma técnica menos invasiva desse tipo de cirurgia, de procedimento. O que é isso, na verdade? É uma técnica que foi descrita em 1995 por um médico de Israel, Michael Stark, que se chama Misgav Ladashi, que é uma técnica, esse nome é de um hospital que fechou em Jerusalém, atualmente ele não existe mais. E ela consiste, na verdade, em afastamento dos tecidos, quer dizer, ao invés de realizar cirurgia com cortes na parte de dentro, a gente afasta os tecidos e cria espaço até chegar no útero e conseguir fazer a extração da criança. Então, o corte de fora, ele tem que ter um tamanho para a criança conseguir sair. Corte de fora, né? Não tem jeito, não, né? Tem outra só se encolhesse a criança. Mas, em termos de resultado cirúrgico, de ser menos invasivo, menos sangramento, menor morbidade, melhor recuperação pós-operatória, essa técnica menos invasiva de cesárea, ela é extremamente vantajosa. O senhor quer acrescentar algo, por favor? Olha, acho que é difícil, a parte do urologista ela terminou antes, né, na concepção, então a gente muitas vezes ajuda a conceber a criança, mas essa parte eu prefiro me abster, estou só aprendendo aqui. Eu tenho uma pergunta. A cesárea minimamente invasiva, né, ela está disponível no SUS? Ou seja, é algo que a gente consegue oferecer no SUS para as mulheres? Infelizmente, o nosso país é interessante, né? Aliás, a parte médica é interessante, porque existe aquele conceito, eu aprendi desse jeito, faço dessa forma, sempre deu certo, para que eu vou mudar? Né? Então, é uma técnica que, na verdade, foi descrita, aqui, trazida numa publicação em 2004 pelo professor Thomas Gollop, mas acabou não sendo difundida. Que foi meu obstetra, diga-se de passagem. Bom, eu sou suspeito para falar bem dele. E, infelizmente, acabou não entrando no meio universitário, em termos de ser difundida a técnica. Mas nos Estados Unidos, Europa, é a técnica mais usada. Então, assim, está presente no SUS? Está, mas não é em uma relação rotina, né? a médicos especificamente que aprenderam e trabalham, mas não que seja uma rotina. Doutor Luiz Renato, a minha pergunta é o seguinte, o senhor que é urologista, né, e da Sociedade Mundial de Endourologia, eu quero perguntar para o senhor sobre cálculos renais e gravidez. Convivem? Convivem, é uma... Não é pacificamente. É uma fase muito complexa, e o que acontece, né? Eu oriento muito minhas pacientes que já têm cálculo e passam comigo, para me avisarem antes de engravidar. Isso parece brincadeira, mas o
que acontece? Se ela tiver algum cálculo que pode ser que dê problema, então, classicamente, cálculos menores que 5 milímetros tendem a sair sozinhos. Cálculos acima de 5 milímetros tendem a travar no canal que liga o rim à bexiga, que chama ureter, e levar a um procedimento cirúrgico. Obviamente, ninguém quer fazer nenhuma cirurgia no momento da gestação. A mulher, durante a gestação, ela está com vários impedimentos, vamos dizer assim. Para tomar um remédio, ela liga para o obstetra. Então, tem muitas coisas que podem levar a uma alteração fetal. Então, eu entendo que tudo que a mulher puder fazer antes de engravidar é interessante. Como se você fosse fazer um check-up. Às vezes os homens vêm no pré-nupcial, pós-nupcial, as mulheres deveriam também fazer dessa mesma forma, e o ginecologista, havendo um ultrassom que demonstre uma pedra, ela deve ser tratada previamente à gestação, ao desejo da gestação. Uma vez que você tem uma gestante que apresenta com uma cólica renal, uma pedra, a gente já tem a primeira dificuldade do diagnóstico. O diagnóstico mais tranquilo, certo, é fazendo tomografia, que é a emissão de raio-x. Não podemos, até que prove o contrário, a gente não deve fazer. Até algumas situações a gente pode fazer, em algumas situações de exceção, mas geralmente a gente não faz, pelo risco de mudanças fetais. Então, a gente deve evitar ao máximo a tomografia. Então, fazemos ultrassom, que nem sempre vai identificar a pedra. E a mulher tem um detalhe interessante. Ela, durante a gestação, as vias urinárias, pelos hormônios, elas dilatam. Uma vez que há essa dilatação, ajuda também as pedras que já estavam lá a sair. Então, aumenta a possibilidade de ter cólica durante a gestação se a mulher já tinha uma pedra. A gestação não causa pedra, tá? Essas pedras que vão dar problema durante a gravidez, elas foram criadas antes, não é a gestação em si. Só que como tem essa dilatação, o canal fica um pouco mais largo, então pedras conseguem sair com maior facilidade. Então, uma vez que ela se apresenta com dor, já temos a limitação de um monte de remédio que não pode usar para dor. Então, o nosso colega ginecologista aqui deve ter várias situações onde a paciente liga e fala, e agora, o que eu faço? E fazemos realmente uma questão, vamos medicar até onde der, e se necessário for, fazemos um procedimento endoscópico, que fazemos em paciente que não está gestante, que é um procedimento minimamente invasivo, entramos com uma câmera pelo canal urinário e vamos até a pedra. E desobstruímos, retiramos pedras e desobstruímos. Porém, esse procedimento, apesar de ser minimamente invasivo, aumenta a possibilidade de um parto prematuro. Então, uma paciente, uma gestante com menos de 32 semanas, a gente deve evitar ao máximo. Após as 32 semanas, se não houver uma possibilidade de resolução espontânea, ou por infecção, ou por uma dor que não está se controlando com medicação, porque a própria dor pode desencadear um parto prematuro. A infecção desencadeia, inclusive a infecção urinária é uma das principais causas de parto prematuro. Então, é fundamental todo esse acompanhamento obstétrico, urológico, e definir o melhor momento e se deve fazer ou não o procedimento. A gente evita ao máximo, mas uma vez que precise, fazemos todo o aparato. A anestesia é diferente, o acompanhamento é diferente, todo o acompanhamento pré e pós-cirúrgico fetal, fazendo todos os exames necessários, e fazemos o procedimento o mais rápido possível. Então, havendo uma pedra muito grande, deixamos ela lá, só colocamos um canalzinho para drenar essa urina, aguardamos o parto. Uma vez feito o parto, obviamente as condições mudam completamente e aí podemos fazer o tratamento de forma adequada. Dr. Luiz Renato, aqui diz pedra nos rins, saiba como evitar. Tem prevenção para pedra no rim? Sem dúvida. O que eu falo para os pacientes é uma coisa bem simples. Se você formou uma vez ou duas vezes e continua fazendo as mesmas coisas, eu acho muito provável que você forme a terceira. Como tudo na vida, tudo que você acontece, tem uma consequência e você manteve as mesmas situações, a não ser por muita sorte, muito azar, vai ter o mesmo resultado, certo? Então, como que faz essa prevenção? Não é nada mágico, tá? Na maior parte das vezes, tem que haver uma mudança da dieta da pessoa. Então, tem muitos pacientes que formam pedra por absoluta falta de água. Algumas por absoluto... Não toma água. Então, são pessoas camelo, vamos dizer assim. Toma 200, 300 ml durante o dia todo. Isso é muito comum. E essa pessoa, às vezes, aumentando o volume de água, vai parar de formar pedra. Mas tem alguns que têm uma herança familiar muito forte, algumas outras doenças que existem patologias específicas que, através de exames, nós descobrimos, fazemos tratamento ou medicamentoso ou alguma coisa relacionada à dieta, e esse paciente, se não para de formar, evita e diminui muito a formação.
E aquela história de tomate, pepino, aqueles negócios? Eu até... É folclore? Sim, tem muito folclore, né? Como é uma dor muito forte, geralmente é cirúrgico, todo mundo fica... Então, todo vizinho, amigo, vai dar uma sugestão. E 15% da população vai ter pedra. Então, sempre vai ter uma receita mágica. Não fala assim, né? que vizinho. E mãe de médico? Mas é verdade. E mãe de médico? Sim, meu pai é pediatra. Então, eu posso falar que minha mãe, ela entende mais do que muito médico por aí. Mas acontece isso. Posso dar uma contribuição? Por favor, doutora Márcia, nos casos em que realmente não responde muito bem, né, ou é insuficiente a medicação, a gente entra com acupuntura. Sim. Né, Sim. que acaba diminuindo bastante a necessidade de medicação, especialmente em grávidas, em gestantes. Como acupuntura para... Diminui a dor, sim. Mas diminui a dor, mas não diminui a pedra. A gente não resolve a questão da pedra, obviamente, né? Mas, às vezes, esse controle, isso também se faz muito por doença de coluna, né? Que a gestante tem muito problema de coluna. Isso. A acupuntura resolve a dor. Porque, na verdade, o que a gente precisa? Se ela não tiver com infecção, se a dor estiver controlada, podemos levar essa gestação, levar essa pedra até onde dá. Então, realmente, o único problema é que hoje, dentro de um hospital, a gente não consegue uma equipe de acupuntura. Isso é uma falha. Né? Mas assim, eu não conheço um hospital que você fale, olha... Durante muito tempo a acupuntura não foi reconhecida. Mas hoje é uma especialidade médica. Sim, mas durante muito tempo não foi. Sim. Da mesma forma que o doutor Alexandre diz que as novas técnicas demoram para chegar, sem dúvida, né? A acupuntura demorou para ser aceita. Sim. Né? Sem dúvida. Mas hoje ela está no SUS, né? E nos grandes hospitais de escola, né? Ela está presente, inclusive a gente faz interconsultas, né? Pelo hospital todo já. Sim. Mas na maior parte das vezes não é algo de rotina, algo para você usar na urgência. É um agendamento, um ambulatório, onde você consiga fazer. Você sabe que nós temos um pronto-socorro com a acupuntura já, né? Isso é ótimo. Na Unifesp, lá no Hospital São Paulo, em que a gente atende as condições agudas. Sem dúvida. Mayra, o que é o lanchinho legal, o aplicativo Lanchinho Legal? O Lanchinho Legal é um aplicativo para ajudar as crianças e suas famílias a escolher o lanche da semana. Então, toda a minha proposta é que a criança seja realmente o protagonista das próprias escolhas e seja envolvido no processo da alimentação para que se interesse e se aproprie das escolhas. Então, o aplicativo Lanchinho Legal é um aplicativo de iOS e Android que as crianças entram, escolhem de segunda a sexta o lanche e depois chega para os pais por e-mail de segunda a sexta o que vai na lancheira. E o legal também é que vem as ilustrações, até para crianças que não sabem ler ainda, poderem preparar a lancheira. Quem inspirou o Deixa Eu? Foi o Pedro? Quem foi que inspirou? O Pedro, a Júlia, o Francisco, o Felipe e as mais de 500 famílias que eu já atendi nos últimos 10 anos. O que é esse livro, Deixa Eu? É o grito de uma geração que quer se apropriar da sua vida, né? Não só das escolhas na alimentação. O que eu entendo é que hoje temos cada vez mais preocupação, né? Com o que a gente come, com o impacto das nossas escolhas. Mas, assim, as crianças, elas querem participar. Então, acho que é muito poderoso quando a gente, sabendo o que cada idade pode fazer e as habilidades, deixar esse espaço para eles entrarem mesmo na cozinha, né? Tem uma barreira muito grande que é meu filho vai se machucar. Mas, assim, ele rala o joelho todo dia no parquinho. Então, assim, será que não vale a pena, de repente, um dia, uma vez por ano, ele ter uma bolha no dedinho, mas ele realmente saber o que ele, né, saber escolher para depois saber preparar. O meu filho de 14, ele já escolhe e prepara o próprio alimento. Então, eu acho que isso é uma super chave para uma mudança de hábitos que a gente está precisando. Mas as crianças escolheriam ricota? Abriu o acaso aqui, achei ricota. Então, eu acho que as crianças escolheriam a ricota. Pelo que eu me lembro, faz um tempinho já, mas pelo que eu me lembro da minha juventude, acho que meu lanche legal não ia ter ricota. Então, aí bem o pediatra no meio junto com a mãe, né? Que é apresentar os alimentos. Mas guacamole. Os meus filhos amam. Acho que também, assim, vem um pouco do exemplo, né? Sim. Do que os cuidadores, né? Que a gente não chama mãe, agora a gente fala cuidadores, porque tem os avós, tem as babás, tem os pais, tem todas as novas
configurações. Então, os cuidadores, eles são o maior exemplo. E eu acho que cabe a nós apresentar os sabores, né? A criança pode demorar até 20 vezes para gostar de um alimento. Doutora Alexandre, eu estou folhando a casa aqui. Mas você imaginou quando o garoto comer nhoque de abóbora? Então, eu vou até falar a experiência agora pessoal também. Minha filha mais velha tem 7 anos, né? Então ela adora querer ir para a cozinha e ajudar a preparar as coisas. Claro que se depender dela, só vai ter porcaria, né? Mas o grande barato... Coisas, enfim, não muito recomendáveis. Porcaria para nós ou para ela? Para todos. Mas o grande barato dela é ajudar no preparo. Então, eventualmente, ela vai querer um queijo ralado, um parmesão, mas pode colocar um pouquinho e pode colocar uma ricota junto, aí ela não vai reclamar, né? Eu acho que com equilíbrio tudo pode, gente. Mas o importante é que as crianças tenham esse acesso. E eles vão realmente se interessar, porque quando eles preparam, eles experimentam. Isso é uma certeza, eu posso garantir. E eles adoram comer o que eles preparam também, né? Essa experiência que a gente tem. Agora, em relação ao porcaria, né? Que a gente fala que é o fast food, aquela comida de final de semana, a gente dá essa conotação para os filhos, né? Hoje é final de semana, pode. Tenho. Então... A senhora experimentou já oferecer a eles temaki de peixe com pepino doce? É o que o meu filho come, por exemplo. Eu também. Meu filho é um menino que chega no restaurante e fala: moço, por favor, eu quero um rabanete. Eu quero cebola crua, porque hoje eu estou precisando da cebola crua para comer, né? A acupuntura, ela trabalha muito com sabores, Vocês né? E as nossas necessidades. As minhas adoram sashimi também. Então. Também. E eles que preparam o temaki. Inclusive, meu filho mais velho, de 13, que vai fazer 14, ele levantou um dinheiro em 2 semanas, dando aula de sushi na casa das pessoas e comprou uma bicicleta elétrica. Do financiamento coletivo, tá? Eu queria fazer uma pergunta para a Mayra. Como é que você aborda, né, seja no aplicativo, seja no livro, a questão de algumas restrições? Não só as restrições impostas pela saúde, né, por exemplo, alguma intolerância real, né, ou a questão do tira lactose, tira glúten, que isso é uma moda, né, que está em vigor, né, não pode nada, né, tem alguns pais que chegam e não pode nada. Né? Como é que se aborda isso, seja no livro ou seja no próprio aplicativo, né? Olha, a gente não tem esses todos detalhes no livro. O que tem é, assim, algumas substituições. Ótimo. Então, quando eu coloco lá leite, a pessoa que toma leite sem lactose, ela já vai entender que é o leite sem lactose que ela vai usar. Glúten, tem algumas receitas sim no livro, mas aí eu acho que vai mais do bom senso, sabe? O que eu tentei nesse livro é colocar receitas que aumentam o consumo de frutas, legumes e verduras, porque a gente precisa, né? No Brasil todo mundo sabe. E também cálcio, que é um nutriente que está em falta nas crianças brasileiras. Então... Claro, carne, a gente tem até um capítulo que discute isso através do Segundinha Sem Carne, que é uma preocupação de começar a refletir sobre o que a gente compra e como a gente influencia toda uma cadeia produtiva. Então, carne tem receita, porque eu não sou vegetariana, mas tem poucas e tem muito mais receitas que envolvem peixe, por exemplo, que o Brasil é um país que tem uma costa imensa e que a população não tem o costume de comprar peixe. Isso mesmo. Agora, eu tenho visto cada vez mais no consultório crianças se tornando vegetarianas de livre e espontânea vontade precocemente. Mas não é pelo modismo? Pode ser. Pela influência, pode. Também mas... tem, hoje a cozinha virou o foco da casa, tem muito programa de cozinha, Masterchef infantil, então tá tendo uma mudança nesse sentido. É o modismo, né? Que eu me refiro, exatamente. Né? Aí vamos lá, assistimos o preparo daqueles pratos lá. Que na cozinha eu só sei ferver a água, fervo a água com uma competência que você não imagina. Mas, doutor Alexandre, o senhor está ouvindo aí e se lembrando da criança em casa. É interessante, elas participam muito mais do que a gente na nossa época, no fundo, né? Tem aulas de culinária agora, né, na escola, né, na educação infantil, né? A gente envolve as crianças e isso tem se mostrado muito produtivo.
né? Porque a criança ela também acaba se conscientizando e não fica aquela coisa de restrição. Não pode isso, né? Imposta pela mãe, pelo pediatra, etc. Né? Não pode isso, não pode aquilo. Então a criança ela realmente ela incorpora a ideia do que é saudável, da onde vem, né? Porque elas estão acostumadas a o quê? Abrir uma garrafa, abrir uma lata e tá ali o alimento. Não é dali. Eu lembro de uma vez com um amigo do meu pai, né? Foi pai mais velho, né? Aos 60 e poucos anos, os filhos foi levá-los para passear e aí ele viu uma galinha andando solta ali no sítio. Falou, olha um caldo quinor andando ali. Ai, não. Ou seja, né? Eles têm que saber da onde veio, né? Tudo. Mas a própria escola hoje em dia ensina. As minhas estudam numa escola que elas almoçam lá. Então, é uma dieta bem balanceada, interessante, elas já sabem comer melhor, inclusive em casa também, né? Isso, então o papel da escola. Dr. Luiz Renato, o senhor que é urologista, então alguém que o procure por problemas de cálculos renais, né? Deve ter uma dieta, né? O senhor tira tudo aquilo que é bom. Não. Isso aí só... A Mayra gostou. Não, que aí ele não volta, né? Isso aí ele não volta, ele vem uma vez só. Mas hoje em dia, a Mayra citou, né? Lactose e glúten, né? São as restrições que estão em todas as prateleiras especiais, só para isso, para quem tem intolerância. E qual é a indicação, a orientação, no caso específico de cálculo renal é um pouco diferente, tá? O mais importante é a restrição de sal, tá? Então, muito antes se achava que o problema era o cálcio, era o leite. Hoje se sabe que o aumento do sal faz com que você aumente a excreção de cálcio na urina. Então, você aumentando o cálcio na urina vai formar mais pedra, tá? Então, na verdade... Esse é o ponto, nada a ver com a exatamente. lactose. Não, a lactose e o glúten absolutamente nada a ver com o rim, tá? Tem 3 pontos importantes. A questão da água, que a gente já comentou, a questão do sal. Hoje a gente tem um problema muito grande com os pacientes mais jovens, principalmente até uns 30 anos, que é o consumo muito grande de proteína, por esses suplementos de academia, e isso é uma moda bastante grande, né? Então, tanto o uso de hormônio de forma inadequada, como também proteína, e eles acabam usando uma quantidade de proteína muito além do que deveria, porque a noção que se tem na academia é quanto mais você usar, mais forte você vai ficar. Sendo que é um absurdo isso, e aqui elas sabem muito melhor que eu, que o que você consome e não usa, você vai excretar. Então, não tem jeito. Então, a excreção, o problema aqui é pelo rim, acaba formando pedra, acaba machucando o rim, isso no longo prazo pode até dar problemas mais graves renais. E aí, especificamente, para todo mundo vale essa regra, todo mundo que já formou cálculo vale essa regra. Para as outras pessoas, a gente deve avaliar caso a caso, por isso que a gente faz uma série de exames, uma bateria. Tem pessoas que vão ter problema com oxalato, aí nós vamos restringir dieta com oxalato. Tem muitos pacientes, principalmente os pacientes mais velhos que formam cálculo, nós vamos restringir o ácido úrico. E aí sim é uma dieta sem ácido úrico, não sei se o senhor já viu alguma vez. Parece que tudo que é gostoso tem ácido úrico e tudo que não é tão bom não tem. Então, nesses casos é um pouco mais complicado, mas eu sempre falo para os pacientes... Ácido úrico. Porque o ácido úrico acaba formando não só aquelas crises de gota, aquelas dores articulares, como também pedras no rim. E se formam pedras de forma rápida e pedras grandes e muitas vezes cirúrgicas. Então é importante ter essa noção. Mas o que eu falo para os pacientes de modo geral é bem simples. Se fizer tudo com equilíbrio, a gente não precisa largar nada, né? Então, havendo a possibilidade de você adaptar o seu paladar para menos sal, então depois de 2, 3 meses consumindo menos sal, você vai ter menos vontade de comer sal. E quando você exagerar um pouquinho no sal, você necessariamente vai sentir mais sede, vai se sentir incomodado. Da mesma forma, quando você vai para uma dieta relacionada a ácido úrico, e eu entrego uma listinha, falo, olha, isso aqui tem muito ácido úrico, isso tem pouco, isso não tem. Ele olha e fala assim, pô, mas eu adoro isso. Eu falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, você não precisa parar com isso. Mas eu não volto mais. Não, então, senão ele não volta mais. Está proibido, ele não volta mais. Mas assim, diminua um pouquinho a porção, coma devagar essa questão, e o resto, que você olha que tem ácido úrico, mas para você não muda muito, corte. Então, eu acho que o equilíbrio é muito importante quando a gente se fala de dieta. E para cálculo renal não é diferente. Mas o principal é aumentar a água, que tem muita gente que vive igual camelo mesmo e percebe... É verdade essa história de pessoas que não tomam água. É porque o corpo humano, ele aceita tudo. Você acostumar com muito sal, muito açúcar, muito ou pouca água, você vai precisar daquilo lá sempre. Você precisa mudar essa ideia. Então, você 2, 3 meses forçando, e eu falo para os pacientes colocar alarme hoje com celular, é muito fácil, tem vários aplicativos falando beba água, então você consegue computar quanto que foi.
E o cálculo de água que eu falo para o paciente bem simples olha a cor da urina. A partir do momento que a urina tiver clarinha, como um xixi de uma gestante ou de uma criança pequena, aquele amarelo bem clarinho é o ideal para quem já formou pedra não formar novamente. Tá? E porque... Mas essa coloração da urina não pode se alterar durante o dia, mais, menos? Exatamente, então é por isso... Tem algum momento específico nesse aspecto que o senhor disse que a pessoa pode observar melhor, de manhã, quando acorda, à tarde? Então, a ideia de observar é exatamente isso, porque o que acontece com muitas pessoas? Elas não tomam nada de líquido durante o dia inteiro, e aí lembram às 6 horas da tarde que é tomar 1,5 litro. Aí fala, eu não consigo tomar água. Lógico, se você for tentar tomar 1 litro, 1,5 litro, vai dar náusea. Ninguém consegue, né? Então, o que acontece? A questão de observar é exatamente esse ponto, de você olhar o dia inteiro. Quando você olha e fala assim, poxa, minha urina está... Então eu estou tomando pouca água hoje. Então naquele momento já dá um feedback para a pessoa fala, olha, estou precisando tomar mais água. E ela vai lá e toma mais água. Por isso que é importante, é difícil eu falar, toma 2 litros, sim, toma 3 litros. Porque o dia é diferente, a atividade física de cada um, o tamanho da pessoa é diferente, então muda muito. Então, essa questão da coloração, do aspecto até do odor de vez em quando, ela vai definir a quantidade de água que você está consumindo, se está adequado ou não. Doutor Guidoni, só aproveitar o momento, a Cléo da Vila Olímpia, tem algumas perguntas, mas essa chegou e como o senhor está falando, a Cléo pergunta se é verdade que quem tem pedras nos rins não pode comer carambola. Essa especificamente eu não tinha ouvido falar. Inclusive no nosso site, por tanta demanda, no nosso site a gente criou uma área de mitos e verdades sobre cálculo renal. Então tem lá umas 15, 20 coisas perguntando, é verdade isso, é verdade aquilo? Eu acho muito interessante. As duas que eu citei são as mais comuns, né? Tomate, exatamente. O que acontece? Muitas coisas se falam, né? E às vezes tem alguns alimentos que você não deve, mas não para todo mundo. Como eu falei, por exemplo, oxalato, a pessoa tem um problema de aumento de oxalato. Ela vai comer um espinafre e vai ter muito oxalato. Então, especificamente essa pessoa, ela deve evitar espinafre, aquelas verduras mais escuras. Mas aí é caso a caso. Quando a gente fala assim para a população como um todo que forma cálculo, a gente tem que focar na água, no sal e na proteína. O que eu ia comentar é que as crianças também têm muita dificuldade de formar o hábito de tomar água. O que acontece? Teve um boom há alguns anos atrás dos sucos prontos e aí os pais, os cuidadores, tinham essa sensação de que suco era a melhor bebida para a criança. Aí a gente entendeu que não. Primeiro, porque eles são adoçados. Segundo, porque eles não são água. E água é, de fato, a melhor bebida. Então, hoje, a recomendação, até a doutora Márcia pode me ajudar aqui, é que as crianças comam fruta e bebam água. Porque o suco também é bastante calórico, né? Para a gente fazer um suco de laranja, a gente vai usar 3 laranjas. Se uma criança fosse comer uma laranja, ela ia comer uma e tomar um copo. Então, assim, até já tive alguns depoimentos de crianças que me chocaram um pouco, de quanto tempo faz que você não toma água? E as crianças falam, aquela do bebedouro, 1 semana. Porque eles estão acostumados, assim, com água de coco, com sucos prontos, e aí eu acho que cabe a nós. E aí define o paladar, esse é o problema. Define o paladar doce, porque esses sucos são um veneno. Eu acho que é pior que refrigerante, particularmente. O que tem ali tem muito sódio. É bom. É bom para quem produz, não, talvez. É quase igual, é igual e aí vem assim, 3% de suco. Você fala, puxa, o que são os outros 97, né? Doutor Alexandre, aproveitar o momento. Tem outras perguntas que eu vou repassar em instantes, mas o senhor é obstetra, ginecologista. Teve um período em que se incentivava a cesariana, né? E aí teve um outro período em que cesariana era um negócio assim que não deveria ser feito. Qual é a orientação que existe uma fórmula mais correta? Porque eu conheço mulheres que grávida eu só terei minhas crianças por cesariana. E outras que só por parto normal. A Mayra está sorrindo aí, só por parto normal. Eu gostaria de entender, né, esse mecanismo. Cada uma é uma história ou não? Então, alguém que chega para o senhor, eu quero ter meu filho por cesariana. Bom, esse caso especificamente, eu quero ter o meu filho... Não, esse caso, eu quero ter o meu filho por cesariana... Isso a gente tem um respaldo, na verdade, existe cesárea a pedido, a pessoa ela pode assinar um termo, se responsabilizar e, enfim, isso
é uma coisa que é legal e não tem problema nesse sentido. Perfeito. Claro que o ideal é se incentivar o parto normal. Eu acho que Deus fez assim, enfim, é o melhor método, melhor recuperação, mas existem casos e casos e indicações. Então acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o radicalismo nesse sentido. O importante é que mãe e bebê saiam bem sempre de um parto, que ambos saiam bem, os pais estejam felizes, enfim. Porque hoje em dia começa a ter um certo conflito entre médico e paciente, e a paciente insiste demais, às vezes, num parto, e se o médico não tem experiência devida, ele pode não saber ou não detectar a hora certa de intervir e mudar para uma cesariana. Que existem indicações, sim. Então, é importante a preservação do feto, da criança e da mãe, em muitos casos. Porque este é um assunto que em nenhum momento você questionou se seria... Mas sabe que foi interessante? Meu primeiro filho nasceu nos Estados Unidos e eles fizeram de tudo para ser normal. Eu acho que se tivesse sido aqui, eu teria acabado na cesárea. E eu agradeço, até tá na minha lista de coisas para fazer, mandar um e-mail para minha médica de lá e agradecer a insistência dela, porque eu acho que ter tido primeiro normal, ela insistiu realmente muito. Claro que ela estava ali bem assessorada, já tinha uma equipe preparada para cesárea, mas assim, foi bem no limite, assim. E eu sinto que aqui no Brasil não se chega nesse limite, ou não se tem a prática necessária para assumir esse limiar de risco, sabe? O que eu digo, quer dizer, tudo dentro de uma segurança, né, para paciente, enfim, criança, e no fundo, quer dizer, o parto normal, ele é a melhor via, sim. Falta às vezes experiência, um incentivo no nosso país, aí a gente vai entrar em outros assuntos, inclusive de remuneração, tempo que o médico despende nesse sentido, uma série de coisas, né? Mas não quer dizer o seguinte, que a partir do momento que você está num trabalho de parto, por exemplo, com 32 horas de trabalho de parto, eu acho que isso já é um risco grande. Então, tudo dentro de um bom senso. E ir até as cabeças é que é o grande problema nesse sentido. Doutora Márcia, pois não. Queria perguntar uma coisa em relação a... eu até imagino que ele vai responder, né? Mas eu acho que vale a pena trazer, né, o assunto dos partos naturais, domiciliares, em casa, que também está em vigor aí, está em moda, né? Isso é ótimo na Dinamarca, enfim, Noruega, Holanda, que você está em casa, mas você está a 2 minutos de um hospital. Aqui eu acho uma certa irresponsabilidade nesse sentido, porque complicações acontecem e às vezes não são divulgadas também. Sim. Então, tem várias mortes de crianças. A medicina veio para agregar coisas, isto é, se a gente tem recursos na medicina hoje em dia que tragam benefícios, eu acho que eles têm que ser usados. Doutora Márcia, a Daniela da Bela Vista pergunta por que Estados Unidos foram contra a resolução da OMS pelo incentivo ao leite materno. Posso ser sincera? Porque isso não tem nenhum retorno financeiro e monetário para eles. Eles são os maiores produtores, né, de leite, de vaca e etc. E o aleitamento materno ele não custa absolutamente nada. De graça. Doutor Alexandre Jaime do Jardim Bom Filioli, a pílula do dia seguinte é abortiva? Não. A pílula do dia seguinte é uma administração de uma dosagem alta de hormônio que a gente faz após a relação sexual. Deve ser feita no máximo até 72 horas após o ato, mas a grande eficácia dela é nas primeiras 24 horas, em torno de 94% a 96%. Então, qual é a função da pílula do dia seguinte? É inibir a ovulação, ou se ela aconteceu, enfim, não deixar com que ocorra a anidação, a fecundação. Mayra, tomou água, Mayra? Tomei. Sandra da Vila Prudente, alimentos transgênicos podem ser nocivos? Olha, eu não sou especialista em alimentos transgênicos, Você não indica nada aqui, por isso eu fico com os que não são. Doutor Luiz Renato Guidoni, Marcos de Pinheiros pergunta se a ingestão diária de tomate e seus derivados pode reduzir o risco de câncer de próstata. Não, na verdade, isso foi um trabalho que foi feito há um tempo atrás nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eles têm algumas
como ela propriamente algumas disse, indústrias mais fortes. Então, o que eu sempre pergunto é o seguinte: por que o tomate reduziria a melancia não, sendo que a melancia tem muito mais licopeno, tá? Porque a indústria da melancia, entre aspas, não fez um trabalho para mostrar que o licopeno poderia diminuir. Mas, teoricamente, o trabalho que foi feito... É prático, né? Não, exatamente. Tomate e melancia, mas a praticidade do manuseio então, é mas diferente. a quantidade é o seguinte: esse trabalho que tentou mostrar alguma coisa, de alguma redução do câncer de próstata, a quantidade de tomate seria aproximadamente um caminhão por dia. Sim. Se você consumir um caminhão por dia de tomate, você vai morrer de agrotóxico. Porque é um dos alimentos com mais agrotóxico no país. Sem agrotóxico então, não, sinceramente, não vinga. eu entendo que o tomate é vamos dizer assim, uma estrela do meu consultório por conta das sementes, do cálculo e por conta da próstata, mas na verdade ele é inocente. Tá? Então eu acredito que ele não vai mudar em nada a relação com câncer de próstata e também não vai mudar em nada a relação com produção de cálculo renal. Doutora Márcia Débora de Cotia, no impedimento do aleitamento materno, leite de cabra, leite de búfala podem ser bons substitutos? Então, Débora, a gente precisa sempre considerar, né, qual é a causa desse impedimento do aleitamento materno. É uma causa materna, propriamente dita, de ela não estar produzindo leite, ela está com uma infecção, ou ela tem pouca produção de leite, isso é uma coisa, e existe o lado do bebê também, né? Porque será que este bebê ele não está podendo ser amamentado? Então, existem realmente bebês que têm alergia, né, à proteína do leite. Então, nesses casos, também não estaria indicado o leite de cabra, nem o leite de búfala, nem nada. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico de por que este bebê, há esse impedimento, e aí o pediatra também vai acompanhar com o ganho de peso. Muitas vezes a gente começa a suspeitar, né, de quadros de alergia pelo não ganho de peso adequado do bebê. Nem sempre tem diarreia com sangue, etc, etc, né? Então, vamos separar aí as causas. Agora, cuidado, né? Eu acho que é de extrema importância que a mãe sempre vá ao pediatra, porque ele conhece a criança, o histórico, tem a oportunidade de avaliar caso a caso o que está acontecendo, né? Seria liviano da minha parte falar, olha, substitui sim, né? Existem fórmulas que são excelentes, né? Ou fórmulas que não contêm a proteína do leite, que ajudam no ganho de peso, mas assim, fórmula comparado com o aleitamento materno em condições normais, óbvio que o aleitamento materno é muito melhor. Tá? Então, muito cuidado com isso. Vá ao pediatra e procure. Mas leite de cabra, leite de búfala é acessível? Aqui em São Paulo... Eles são mais caros. Eles também são industrializados, ou seja, também vem na caixinha, né? E são leites um pouco mais fortes em relação ao sabor até. Você já experimentou leite de cabra? Não me lembro nessa minha juventude. Então, mais o gosto... Então, assim, até para crianças um pouco maiores, que agora também está na moda o leite cabra, né? Então, tem receita aqui, Mayra? Vem com queijo. O queijo de cabra queijo de cabra é uma delícia. Mas o próprio leite, a criança tem dificuldade de aceitar. E outra coisa, né? A gente tem uma cultura do leite. Tirando o período de aleitamento materno, a gente não precisa de tudo aquilo de leite. Nenhum adulto não precisa de tudo. Então, não estou fazendo apologia ao vamos tirar a lactose de todo mundo, mas a gente não precisa, filhos, crianças pequenas não precisam dessa quantidade de leite que a gente, pai e mãe, supõe que eles precisem. Um copo, 2 mamadeiras, 3 mamadeiras, não precisa. Isso faz com que a criança tenha menos apetite para o alimento mesmo, para a comida, tá? Então, não dar tanto leite assim. Mayra, Karina do Morumbi pergunta a sua opinião sobre a qualidade dos alimentos servidos nas escolas. Nem sei se você é a pessoa indicada para um assunto desse que a Karina... Eu estou torcendo para que sejam bons. Eu sei que ultimamente o governo tem feito um trabalho com as merendeiras, tem feito investimento no guia da alimentação, né, do Brasil, ele até referência em outros países. Eu sei também que houve algumas melhorias em termos de compras de orgânicos para estado de São Paulo. Então, eu acho que é um tema, sim, que está em pauta, que tem muitas pessoas pensando nisso, ONGs, iniciativas, empresas, políticos. Eu espero que cada vez mais... Alimento orgânico seria uma boa... eu acho... agora, nos últimos 5 anos, até uma pessoa que eu conheço da prefeitura, ela foi responsável por incentivar a compra de orgânicos para merenda.
né? Não no Brasil mas nesse inteiro, aspecto que o doutor se referiu do tomate, né? Não é agrotóxico. Sem defensivo agrícola ele não sobrevive. Né? Não, mudaram a nomenclatura exatamente para isso. Não tem agrotóxico, então, tem mas, assim, defensivo agrícola. Eu acho morango, berinjela, tomate. O interessante é a gente entender o impacto das nossas escolhas alimentares. A gente é responsável, de fato, por toda a cadeia produtiva na hora que a gente escolhe o que a gente vai comprar. Então, as escolas, as casas, eu acho que é interessante a gente pensar que às vezes vale a pena fazer um investimento de gastar um pouquinho mais em algo de mais qualidade, até para que esse alimento consiga ser produzido em maior escala e que consiga ser consumido por mais pessoas. Nas escolas públicas, realmente tem melhorado bastante, mas ainda continua muito aquém do desejado, obviamente, né? Nas escolas particulares, eles trocaram várias cantinas ali que oferecem, né? Trocaram por, em vez de haver frituras, tem os assados, mas mesmo assim, está longe do ideal, né? Doutor Alexandre, Juliana de São Bernardo pergunta por que casos de câncer ligados ao sistema reprodutor feminino aumentam. O senhor teria a resposta para a Juliana? É uma pergunta ampla, né? Na verdade, câncer de mama tem aumentado e diminuído a faixa etária também, o acometimento dele, por fatores alimentares, ambientais, enfim, qualidade de vida, né? O câncer de colo de útero tem diminuído justamente pelas medidas preventivas atuais, exames de Papa Nicolau, colposcopia, né? E câncer de endométrio da parte interna do útero tem aumentado ultimamente também, por conta de fatores ambientais, alimentares e obesidade. Desculpe interrompê-lo, mas eu perguntei para o Dr. Luiz Renato há instantes sobre isso. Prevenção, essa palavra não existe no Brasil. Infelizmente, enfim, temos políticas interessantes, por exemplo, para câncer de colo de útero, sim, eu acho que é uma coisa eficaz. Câncer de mama, mamografia não está disponível para todas as mulheres no Brasil, tem aumentado, sim, essa disponibilidade, eu acho que tem melhorado um pouco, mas a gente está muito aquém ainda de uma política ideal nesse sentido. Prevenção para problemas de próstata existe? Não, na verdade é o seguinte, a prevenção não existe, tá? Então, quando o paciente vai lá no consultório, ele não vai prevenir o câncer de próstata, ele vai diagnosticar precocemente. Como a maior parte dos cânceres, obviamente alguns estão mais relacionados a cigarro, bebida, e aí sim você pode prevenir não consumindo, mas a próstata não tem uma relação. Parece ter alguma coisa a ver com a gordura, então os pacientes mais obesos têm maior chance de ter um câncer mais agressivo, mas não de ter mais câncer. E também, talvez, com cigarro, mas isso não consegue se correlacionar. O que a gente fala em relação ao câncer de próstata, que é o mais famoso da urologia, é que você descobrindo precocemente, 95% das vezes você faz um tratamento e você vai estar curado. Então, a busca não é a prevenção, é o diagnóstico precoce, o tratamento precoce e virar essa página da vida. O PSA substitui o exame de toque? Absolutamente, não. O PSA ele é um ótimo instrumento, estão lançando os instrumentos novos nos Estados Unidos, tem 5, 6 marcadores novos que ainda não chegaram aqui, que tem um valor muito fora da nossa realidade, que vão pensar um pouco mais nessa possibilidade de diagnosticar precocemente. Mas só o PSA ele vai diagnosticar, vamos dizer, 70%, 80% dos casos, talvez nem isso. A junção com o toque você vai diagnosticar em torno de 95% a 97% dos tumores. Então, fazendo somente o PSA e daí usando o PSA como referência para fazer os outros exames de biópsia, etc., você vai deixar em aberto provavelmente 20% a 30% de tumores de próstata. Complementando o que o Dr. Luiz estava falando, claro que o ideal é sempre prevenção, mas muitas vezes a gente não chega nisso. O mais importante, no fundo, eu acho que é o diagnóstico precoce. E aí, em relação a tratamento, como ele já falou até no início do programa, hoje em dia nós dispomos de cirurgias não invasivas ou minimamente invasivas. Então, o que são essas cirurgias? Exemplo, cirurgias por orifícios naturais, que são vagina, boca, ânus, cicatriz umbilical. Então, se a gente se depara em relação a um câncer muito inicial, por exemplo, de útero, endométrio, a gente pode realizar a esterectomia, a retirada do útero por via vaginal e sem cicatriz nenhuma. Então, isso impacta numa recuperação muito melhor da paciente e numa cura,
também. Então, o diagnóstico precoce realmente é muito importante nesse sentido. Mayra, onde eu encontro Deixa Eu? O Deixa Eu está à disposição pela internet, no meu site, é mayraa.com.br. E como é que é o nome do aplicativo? Lanchinho Legal, está disponível para download gratuito nas plataformas de iOS e Android. E também o livro vai ser encontrado nas principais livrarias a partir da próxima semana. No seu aplicativo, o que eu posso encontrar de lanchinho legal para quando eu termino? Tudo, porque não existem maus alimentos, existem maus hábitos. Até é interessante a criança colocar aqueles alimentos um pouco mais junk na lancheira e entender o que acontece, porque tem ali os faróis, né, vermelho, amarelo e verde. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo a doutora Márcia Yamamura, pediatra, a Mayra Abondanza, que é autora do livro Deixa Eu e do aplicativo Lanchinho Legal. Também agradecendo ao doutor Alexandre Guilherme Rossi, que é ginecologista, e o urologista doutor Luiz Renato Guidoni, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.